esta primeira sessão dedicada ao tema da comunicação acessível, um tema bastante importante e integrado neste conjunto de webinars. Este programa de webinars integra-se no plano de trabalho colaborativo na administração pública, que deu resposta ao ponto 11 do despacho da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, e integra-se então num campo de trabalho mais vasto, onde está integrado o desenvolvimento de guias e instrumentos de apoio prático, a segurança e saúde no trabalho, a promoção da inovação, a difusão, informação e comunicação, a qualidade dos conteúdos informativos e a formação à distância. Para este plano de trabalho colaboraram inúmeras pessoas de várias entidades, e este é um dos produtos que temos então para apresentar com este conjunto de webinars que estamos a preparar para vocês. Passo a palavra à doutora Fátima Alves, do INR, que também integrou a equipa de projeto destes webinars. Fátima Alves, conseguem estarmos todos longe? Peço desculpa estar a interromper-vos a vossa sessão, mas eu tenho aqui a indicação, irá entrar, entretanto, um representante da língua gestual, que houve aqui uma troca de e-mails mal feita comigo e ele há de entrar, entretanto, na nossa sessão. Aguardamos então que venha o... Já está, o Luís. Fátima, está sem som. Já está com som, Fátima. Ok. Pronto, então, boa tarde a todos. O meu nome é Fátima Alves. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, cabe-me a mim apresentar a doutora Patrícia Santos, que vai ser a nossa oradora neste primeiro webinar. E, portanto, em primeiro lugar, falar um bocadinho da sua formação académica. A doutora Patrícia é licenciada em Reabilitação e Inserção Social pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, é mestre em Serviço Social pelo ISCTE e é mestranda no segundo ano do mestrado em Comunicação Acessível do Instituto Politécnico de Leiria, que está praticamente a terminar. Como experiência profissional, gostaria de destacar, prévia à sua entrada no Instituto Nacional para a Reabilitação, experiência na área da educação e formação de pessoas com cegueira, pessoas com baixa visão e pessoas surdo-cegas, designadamente na Casa Pia de Lisboa e noutros como a Fundação Raquel e Martin Schein, o Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, etc. Desde 2016 é técnica superior do Instituto Nacional para a Reabilitação, mais concretamente na Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento, e tem colaborado em diversos projetos de grande abrangência, e vou só destacar de facto a área da formação e da sensibilização relativa à deficiência visual. Aqui, a doutora Patrícia, como formadora no nosso plano de formação desenvolvido anualmente pelo INR, colabora em áreas, desde a área da acessibilidade, com a comunicação inclusiva, do atendimento, com as técnicas de guia, na promoção dos direitos, na intervenção das pessoas com deficiência, etc. Finalmente, destaco só que é presidente da Comissão Técnica de Normalização 205, Cães de Assistência, que integra a equipa do Núcleo de Braille e Meios Complementares de Leitura, que integra a equipa da Agenda Nacional para a Deficiência, etc, etc. Eu não me alargaria mais, a doutora Patrícia Santos aqui é de facto a pessoa que neste webinar sobre comunicação acessível melhor dirá e, portanto, termino já aqui. Obrigada. Patrícia. Conseguem ouvir-me? Sim. A doutora Fátima? Ok. Sim. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada. É muito interessante perceber que este tema da comunicação acessível interessou tantas pessoas e realmente acho que nunca falei para tanta gente. Não deixa de ser curioso numa época em que estamos em isolamento falarmos para tantas pessoas. Eu vou-vos só pedir que esperem um bocadinho para eu conseguir partilhar convosco a minha apresentação.
Deve ser aqui. Está. Conseguem ver a apresentação? Sim. Sim? Sim, sim, Boa. sim, sim. Boa. Então, tal como este webinar irá falar sobre a comunicação acessível e será uma passagem quase como sobrevoar toda a parte da comunicação acessível, que é uma área muito vasta e que quase por si daria uma formação enorme. Portanto, aquilo que nós vamos fazer aqui, e basicamente o objetivo principal, é que as pessoas que estão a assistir a este webinar percebam o que é a comunicação acessível, que elementos é que garantem a acessibilidade à comunicação, de que forma é que todas as entidades são responsáveis por garantir a acessibilidade à comunicação para todas as pessoas e, em termos de boas práticas, o que é que todos podemos fazer exatamente para garantir esta acessibilidade. Outra coisa muito importante que há a perceber é, quando falamos de acessibilidade à comunicação, de quem é que estamos a falar, ou seja, estamos a falar de que destinatários, porque às vezes este conceito não é muito claro. Como eu não conheço o perfil de todas as pessoas que estão aqui inscritas, vamos todos partir do princípio que estamos em pé de igualdade, portanto, para umas pessoas muito do que aqui vamos dizer será novidade, para outras pessoas nem tanto, para outras pessoas é um relembrar, mas o que interessa é que no final da sessão todos estejamos muito mais, tenhamos toda esta temática muito mais presente. Antes de mais, importa falar de o que é que existe um documento que enquadra os direitos das pessoas com deficiência, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinada pela ONU em dezembro de 2006. Esta Convenção é o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI e tem a grande particularidade, que para mim, modestamente, é uma das mais interessantes, que é o facto de ser feita pelos próprios. Nós que trabalhamos na área da inclusão e as próprias pessoas com deficiência defendem muito um lema muito interessante, que é o nada sobre nós sem nós, que não é uma frase bonita, é mesmo isso. As pessoas com deficiência, elas próprias, são as únicas que conhecem realmente as suas dificuldades e as suas realidades, porque são elas que vivem essa situação ou são elas que vivem a sua vida todos os dias e, portanto, este tratado ter sido feito pelas pessoas com deficiência é mais um item ou mais um elemento de força que lhe dá. Em Portugal, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência entrou em vigor em 2008, portanto, nós já fizemos 10 anos sobre este tratado e continuamos a perceber que muitas pessoas ainda não percebem que os direitos das pessoas com deficiência no nosso país estão enquadrados num documento com a força que é uma Convenção das Nações Unidas. Há muita gente que não sabe. A Convenção das Nações Unidas, sendo uma convenção de direitos humanos, é superior à lei. Portanto, quando nós dizemos porque as pessoas com deficiência têm direito à acessibilidade, não sei o quê, têm sim, há um documento internacional, fora todos os outros documentos legais que existem a nível de cada país, mas há um documento nacional que obriga todos os Estados-parte a cumprir aqueles direitos que estão presentes naquele documento. Neste documento, neste momento, a Convenção já tem quase 200 assinaturas. Para começarmos a falar e enquadrar estas questões, é importante falarmos do conceito de acessibilidade. Eu tenho aqui espalhados por vários slides todo o artigo 9º da Convenção, que é sobre acessibilidade. Não sei se estou com som ainda, mas Patrícia, o Luís, o intérprete de língua gestual portuguesa, desapareceu do ecrã. Houve algum problema? Há algum problema? Não, eu estou a ver. Peço desculpa, então deve ser o meu. Então peço desculpa. Aproveita esta interrupção. Patrícia, estão-nos a pedir se nos poderia baixar um bocadinho a sua webcam, de forma a que se consiga fazer leitura labial. Baixar assim. Menos, um bocadinho, menos. Ótimo. Está excelente. Excelente. Obrigada. Obrigado, pedimos desculpa. Okay. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Eu vou pedir à moderação sempre que haja alguma coisa de chat que me diga, porque eu não consigo estar a ouvir tudo ao mesmo tempo. Ok, combinado. É muito complicado. Então, eu tenho aqui o artigo da acessibilidade, mas não vou estar a detalhar porque não é isso que nos importa. Aquilo que importa perceber é que
o conceito de acessibilidade engloba não só aquilo que à partida as pessoas associam à acessibilidade, que é a acessibilidade para pessoas com deficiência motora, que tem a ver com a questão da eliminação de escadas e colocação de rampas, da questão dos elevadores, os obstáculos da via pública, etc, etc. Não, a acessibilidade é mais do que isso, porque uma pessoa cega, como eu, não é? Não tem problemas em subir uma escada, por exemplo, não é? Nós não temos problemas físicos. O nosso problema maioritário tem a ver com a acessibilidade à informação e à comunicação, assim como as pessoas surdas. É exatamente a mesma questão. Portanto, quando falamos de acessibilidade e para garantirmos a acessibilidade, não basta garantir a acessibilidade ao espaço físico, porque a acessibilidade ao espaço físico vai apenas garantir a acessibilidade a um número reduzido, não é um número reduzido de pessoas com deficiência porque são muitas, é um número reduzido do total das pessoas com deficiência porque só está relacionada com as pessoas com deficiência motora. Existe um maior conjunto ainda, que são as pessoas com deficiências sensoriais, ou seja, da visão e da audição, relacionadas com os sentidos, ou de pessoas com deficiência intelectual, que, garantindo-se apenas a acessibilidade ao espaço físico, ficam excluídas dessa acessibilidade. Portanto, eu vou passar à frente. Eu queria sugerir a quem se interessar por estas matérias que consulte o site do INR, porque nós temos lá a convenção que podem descarregar, temos um conjunto de outros conteúdos muito interessantes e de publicações muito interessantes sobre direitos das pessoas com deficiência e onde vocês podem aprofundar estas matérias que não temos, infelizmente, a oportunidade de aprofundar num seminário, num webinar tão curto. Depois, temos as questões do desenho universal e o desenho universal, que é uma coisa que nos é muito cara a nós INR, porque está na nossa missão promover o desenho universal. O desenho universal significa que os produtos e serviços e os espaços são desenhados tendo em conta garantir as necessidades de todas as pessoas. Não tem a ver com adaptações, tem a ver que à nascença, quando estão a ser criados, os produtos e serviços são pensados de modo a responder às características de todas as pessoas, independentemente se elas não veem, não ouvem, têm deficiência intelectual, têm alguma questão ao nível da mobilidade, etc, etc, etc. Depois, entrando agora especificamente na comunicação, diz-nos a Convenção que a comunicação envolve todo um conjunto de elementos. Envolve a língua gestual, o braille, a leitura fácil, as tecnologias de apoio, os sistemas aumentativos de comunicação, tudo isto é comunicação. E quando nós falamos em comunicação, temos que falar e pensar em todos estes itens, porque só assim é que a comunicação é para todos. Mais à frente na Convenção temos outro artigo muito interessante, só para terminarmos esta parte, que tem a ver com o direito à liberdade de expressão, opinião e informação. E o que é que nos diz este artigo que devemos reter em termos fundamentais? Diz-nos que as pessoas com deficiência têm o direito a poder procurar, ler, receber ou difundir informação como todas as outras pessoas e nesse sentido devem ter condições para o fazer. E isto significa o quê? Significa que lhes devem ser disponibilizados os meios, a informação deve-lhes ser disponibilizada em formatos que elas possam ler e isto significa que não são as pessoas sem deficiência que decidem quais são esses formatos. Quem decide qual é o formato de leitura que mais é adequado para si são as próprias pessoas com deficiência. Isto leva-nos a uma outra coisa que nós no INR temos tentado trabalhar muito ultimamente, que são os produtos em multiformato. Ou seja, termos um produto que contenha em si diversos formatos que possibilitam a que cada pessoa escolha a forma que é mais adequada para poder ler. Portanto, temos o livro a tinta, temos o e-book, temos um e-book digital, temos o livro em braille, temos caracteres ampliados, temos tudo isso. E cada pessoa, tendo em conta as suas características e a língua gestual, etc. Cada pessoa, tendo em conta as suas características, tem à sua escolha todo um leque de possibilidades e ela escolhe qual é a possibilidade que mais se adequa a si própria.
Pronto, já vamos então perceber como é que cada um de nós, nas suas entidades, o que é que deve garantir para garantir a acessibilidade à comunicação. Temos aqui uma pequena listagem, já vamos falar en passant, porque não temos tempo para mais, de cada uma delas. E então o que é que devemos ter? Braille e materiais em relevo, isto tendo em conta cada uma das entidades, não é? Se calhar se estamos a falar de documentos escritos é o Braille, mas um museu, por exemplo, deve garantir representações em relevo das peças, do plano do mapa do museu, etc, etc. A audiodescrição e a descrição de imagens. Vamos falar um bocadinho dos audiolivros, dos softwares de voz e dos formatos digitais acessíveis para vocês perceberem o que são. A ampliação e o alto contraste, a leitura fácil, a língua gestual portuguesa e a legendagem e a acessibilidade aos conteúdos web. O Braille é aquilo que basicamente toda a gente conhece como os pontinhos que estão nas caixas dos medicamentos e é, em termos oficiais, o sistema por excelência de leitura e escrita das pessoas cegas. Embora muita gente pense que pôr um formato áudio ou um formato digital é substitutivo do Braille, não é, porque o Braille é o único sistema que permite a uma pessoa que não vê ler, tomar contacto com a palavra, com a forma como a palavra está escrita, etc, etc, etc. E é o único sistema também que permite a uma criança cega ser alfabetizada, porque imaginem o que é vocês deixarem de ter contacto com as palavras escritas e passarem só a ouvir. Ninguém se alfabetiza dessa maneira. Portanto, sim, é muito importante continuar cada vez mais a produzir a documentação em Braille. Depois tenho aqui alguns exemplos que vou passando sobre materiais em relevo. Materiais em relevo podem ser o quê? Podem ser imagens de capas de publicações, podem ser mapas, podem ser maquetes, pode ser todo um conjunto de objetos, tendo em conta a atividade de cada pessoa, e estamos numa sessão muito rica pelo número de participantes que temos, portanto, cada um de vocês pode pensar em que é que poderá aplicar isto, ou não é? Porque temos que pensar o que é que se aplica a cada contexto, mas há todo um conjunto de situações em que ter objetos em relevo é de facto muito importante. A audiodescrição ou descrição de imagens é um recurso recente, mas muito útil. Estamos a falar em converter em voz ou texto o conteúdo de uma imagem. Todos vocês gostam de partilhar no Facebook as vossas fotografias, ou todas as entidades gostam de partilhar no Facebook imagens dos seus eventos, etc, etc, etc. O problema é que essas imagens por si só não chegam a quem não vê. E nós não somos tão poucos em Portugal quanto isso. Os últimos censos apontam para mais de 15 mil pessoas, mas tendo em conta que os últimos censos apenas, que não era obrigatório, que não era objetiva a questão, pensa-se que poderão ser bastantes mais. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que todos nós nas entidades usamos muito a imagem como meio de comunicação. E essa imagem não chega a quem não vê. Está provado que 90%, cerca de 90% da comunicação é feita do ponto de vista visual. E, portanto, agora imaginem quem não vê o que é que perde. Ora, temos aqui o exemplo do que é a descrição do logotipo do INR. Todas as entidades têm um logotipo e esse logotipo pretende transmitir uma imagem de marca, pretende transmitir uma determinada identidade. É importante também passar essa identidade para quem não vê, assim como é importante num evento ter a descrição de um vídeo que se está a passar, porque ou numa ação de formação ou num site em que pomos um vídeo sobre qualquer produto, seja aquilo que for, rapidamente e facilmente, sem grande pormenor, nós conseguimos fazer uma descrição e conseguir transmitir a quem não vê e nos está a ler o conteúdo daquela imagem, que se é importante para quem vê, então para quem não vê também há de ter algum grau de importância, que muitas vezes não é assim tão pouco quanto isso, porque até existe aquele ditado que uma imagem vale mais de 1000 palavras, então imaginem aquilo que a gente não perde. Os audiolivros toda a gente conhece, são livros em formato áudio, não nos vamos deter muito neles, mas é só para vocês terem uma ideia que os documentos em formato áudio também são um recurso de acessibilidade web, de acessibilidade à comunicação, desculpem.
E agora vamos entrar numa questão que são os softwares de leitura de texto. O que é isto? Isto é o que eu estou a usar para vos estar aqui a apresentar este PowerPoint. Ou seja, quem me está a ver na imagem vê que eu tenho um auricular. Esse auricular transmite-me uma voz sintetizada que está no meu computador. Hoje em dia, essa voz permite-nos aceder a muitos dispositivos eletrónicos, os computadores, os telemóveis, etc. Portanto, tudo aquilo que vocês usam no dia-a-dia, uma pessoa cega usa da mesma maneira, com o recurso a um software destes. Mas para isso, para podermos aceder e para estes softwares nos poderem verbalizar aquilo que está no computador, é preciso irmos a outra parte muito importante, que é os formatos digitais acessíveis, porque por muito que eu tenha um ótimo leitor de ecrã, um ótimo software que me lê, se aquilo que está publicado ou que está disponível não é acessível e não cumpre determinados requisitos, esse leitor de ecrã não vai fazer milagres e não vai conseguir interpretar aquilo que estamos a dizer. E então, quando estamos a fazer documentos digitais, seja na internet ou seja um documento Word, uma apresentação, etc., etc., o que é que devemos ter em conta? As tabelas em Word e em Excel são acessíveis, os PDFs gerados a partir de texto também, os a partir de imagem não. Na administração pública gosta-se muito de fazer uma coisa que é horrível para quem não vê, que é fazer um documento, imprimir, o responsável assina e digitaliza-se e publica-se. A partir do momento em que vocês tiram o documento do computador e o digitalizam para alguém assinar, o documento deixa de ser acessível. O que é bom e que cada vez usamos mais, ter o documento digital, o responsável coloca a assinatura digital e publica-se desta maneira. Assim o documento torna-se acessível, e imprimindo e voltando a digitalizar, perde todo o acesso para quem não vê. Hoje em dia também gostam muito de se usar animações e objetos flash e vídeos a falar com coisas, com áudios muito alto quando se entra nos sites e imagens muito dinâmicas. Isso também não é acessível, mas os conteúdos que são HTML e texto e que estão, os informáticos vão perceber bem isto que eu estou a dizer, que estão corretamente identificados os campos de edição, os títulos, os links, etc. Tudo isso é acessível. O que é proibido? Textos em caixa de texto. A partir do momento em que vocês metem um texto dentro de uma caixa de texto, o leitor de ecrã interpreta aquilo como sendo uma imagem, nós não conseguimos ler e muitas vezes utilizam-se muitas caixas de texto como recurso estético. Considera-se que meter o texto dentro de uma caixinha facilita o arranjo gráfico dos documentos, facilita o arranjo gráfico, mas dificulta muito a acessibilidade, tornando-a basicamente inacessível. Os PDFs digitalizados, já vos disse, imagens sem descrição, portanto a partir de agora toda a gente que vai sair daqui vai passar a fazer uma hashtag descrição de imagens no seu Facebook e descrever as imagens para quem não vê e também pôr nas suas entidades e nas redes sociais das entidades e nos sites das entidades as descrições das imagens. Textos destacados com cores nós também não detectamos. Gráficos e páginas da internet com animações móveis como Javas e Flash e etc. Depois, deve-se sempre ter em conta outros, para quem tem baixa visão, já não estamos a falar de quem usa leitores de ecrã, estamos agora a falar de quem tem baixa visão, informação com alto contraste, que é aquilo que vocês têm aqui. Normalmente em apresentações usa-se muito os fondos claros e as letras brancas que não garantem a acessibilidade. Tenho a certeza e quase ponho as minhas mãos no fogo em como para vocês é muito confortável estar a ler em fundo escuro e em letra branca. Agora imaginem para quem tem problemas de baixa visão. O tamanho de letra também é muito importante e o tipo de letra também. Letras como o Arial e o Verdana são letras muito confortáveis para quem tem problemas de visão. Letras muito rebuscadas, inclinadas, com serifas, etc., não é possível. Depois, a leitura fácil tem a ver muito, não é só isto, mas em grosso modo tem a ver com a simplificação da linguagem. Nós na administração pública gostamos muito de rebuscar, não é? Escrever aquelas palavras muito complicadas, mas há uma grande franja da população que não consegue perceber
a linguagem de forma mais complexa e, portanto, deve haver um esforço para simplificar a linguagem. Depois temos aqui as questões das pessoas surdas. Temos as questões da língua gestual, não linguagem, língua gestual, que é uma língua como é a língua portuguesa e que é uma língua maioritariamente ou totalmente visual, exceto no caso das pessoas surdo-cegas, que é uma língua tátil, mas é uma língua estruturada que deve ser comunicada em eventos, formações, etc., como nós temos aqui hoje o exemplo. Eu agradeço ao meu colega Luís pela presença, por um profissional designado por intérprete de língua gestual. A legendagem não é a legendagem que nós vemos nos filmes, é uma legendagem que também transmite às pessoas surdas os sons ambiente, porque temos, por exemplo, o caso de estarmos a ver um filme, um vídeo educativo, um vídeo didático, etc., em que há um som que é importante que as pessoas surdas saibam, tenham conhecimento que esse som está a ser emitido. Alguém que bate uma porta, alguém que bate os pés, alguém que chega, alguém que sai, etc., etc. Portanto, há técnicas específicas para se fazer esta legendagem. Por fim, como recurso de comunicação, eu peço desculpa, estou a ser muito rápida, mas realmente o nosso tempo não é muito, infelizmente para mim, que estava aqui um dia inteiro a falar sobre isto. Temos as questões da acessibilidade web. A acessibilidade web em Portugal está regulamentada pelo Decreto-Lei 83/2018, de 19 de outubro, e implica que as entidades devem cumprir determinadas regras de acessibilidade web, que estão expressas nesse decreto-lei, mas também que fazem parte de um conjunto de regras que são as WCAG 2.1, e a que esse decreto-lei faz referência, e que hoje em dia, e sobretudo a administração pública, é obrigatório que os sites sejam acessíveis. Não é uma questão de opção, não é uma questão de preocupação ou de inclusão ou de responsabilidade social, é uma questão de obrigatoriedade, porque as pessoas com deficiência têm tanto direito a aceder aos sites web das entidades e de poderem usufruir de todas as funcionalidades que esses sites disponibilizam, como quaisquer outras pessoas, e portanto é de facto obrigatório o cumprimento deste decreto-lei e o não cumprimento constitui discriminação em razão da deficiência. Portanto, eu peço-vos que realmente consultem este decreto-lei e vejam o que é que ele implica, porque é muito importante para todos nós. Depois, por fim, deixo-vos algumas questões para vocês refletirem e que a seguir podemos refletir, se quiserem, um pouco na questão das perguntas, se alguma delas suscitar uma dúvida em específico. Em primeiro lugar, não nos podemos esquecer que a informação é uma parte essencial de toda a atividade profissional e do output de uma organização. Portanto, o que é que as organizações fazem, na sua grande parte? Difundem informação e recebem informação. E, portanto, é fundamental garantir que essa informação é acessível. Planear conteúdos antecipadamente acessíveis é mais barato e mais eficaz do que criar todo um conteúdo e no fim tratar da acessibilidade. É quase como pensarmos num edifício. Nós construímos um edifício cheio de escadas e no fim é que vamos pôr a rampa. Não, não é? Isso vai implicar um conjunto de tempo, de custos, de meios, etc., que se nós pusermos a rampa logo de início, temos o problema resolvido com a informação. É exatamente a mesma coisa. Depois, temos que garantir não só a acessibilidade ao conteúdo, mas também a sua forma de divulgação. E aqui remeto novamente para a questão, por exemplo, é só um exemplo, dos sites web. Não adianta vocês fazerem um documento acessível, com todos aqueles pressupostos que vos disse, dos documentos acessíveis, de porem o texto fora de caixas de texto, etc, etc, se depois o vosso site ou a forma como divulgam esse conteúdo nas vossas redes sociais não o é. Portanto, a divulgação é muito importante. Por fim, ouvir os interessados. É a questão do nada sobre nós sem nós que eu já vos disse. Porque muitas vezes as pessoas têm muito boa vontade, mas não há, é diferente consultarem os próprios e que eles próprios digam. Às vezes fazem-se projetos megalómanos e coisas megalómanas
que dão muito trabalho a produzir e que não garantem a acessibilidade, quando muitas vezes com uma coisa muito simples torna-se um determinado conteúdo acessível. E nada melhor do que ouvir as próprias pessoas com deficiência, seja pessoas que nós conhecemos, seja consultando as organizações não governamentais das pessoas com deficiência, etc, etc, é muito importante. Por fim, é importante pensarmos a acessibilidade como um elemento de cidadania, porque as pessoas com deficiência são pessoas com características iguais às de todas as pessoas, são pessoas que querem ser cidadãos, exercer os seus direitos, mas também cumprir os seus deveres, são pessoas que querem poder pagar os seus impostos, poderem ser consumidores, poderem ser contribuintes, poderem usar a segurança social, etc, 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 como quaisquer outras pessoas. E só garantindo-lhes a acessibilidade é que nós lhes garantimos condições para que elas sejam cidadãos com direitos e deveres iguais a todos os outros cidadãos. Eu termino por aqui, agradeço muito a vossa disponibilidade e espero realmente que hoje todos saiam daqui com um novo sentir sobre estas questões da acessibilidade à comunicação. Vou pedir agora à moderação se houverem questões que possam pôr. Muito bem. Patrícia. Sim. Só aqui, antes de passar a palavra novamente à doutora Elsa, tenho aqui uma pessoa, tenho aqui uma pergunta mais, que é se vão partilhar a apresentação, se vão ceder à apresentação. Não sei o que é que o Ina pensou sobre isso. Ok, pronto, depois logo veremos essa situação. Tudo o resto, vou dar a palavra à doutora Elsa, de forma a que possam transmitir-lhe as perguntas. Ok? Muito bem. Estou. Estava aqui com dificuldades. Já me estão a ouvir? Sim. Estamos a ouvir bem, sim, Muito sim. bem. Temos aqui algumas perguntas. Estou com dificuldades de microfone, sim. Acho que agora já estão a ouvir, sim? Sim. Sim. Acho que agora seria o momento de abrirmos aqui para colocar algumas questões. Já estão questões colocadas, Já estão. eu estou a ouvir as questões a chegarem, mas Muito não bem. as consigo monitorizar porque o meu leitor de ecrã não se cala. Porque são tantas mensagens a chegar que eu não consigo. Eu estou a tentar aqui identificar, coloquem questões. Bom, em primeiro lugar está o grupo de participantes está-lhe a dar os parabéns pela apresentação e pela forma como expôs a sua apresentação. Diz aqui, está aqui uma questão colocada pela Natália Viseu. Uhum. Doutora Patrícia, há alguma instituição pública que ajude os organismos a fazer a informação acessível? Então é assim, quem tem a atribuição de validar os sites públicos é a AMA, portanto a Agência para a Modernização Administrativa. Se vocês consultarem aquele decreto-lei, o decreto-lei 83 de 2018, verificam que é a AMA que tem as atribuições relativas à acessibilidade digital. Agora, nós, INR, pela inerência da nossa missão, que tem a ver com os direitos das pessoas com deficiência de forma transversal, também se pudermos dar algum apoio técnico sobre a adaptação de algum material, etc, 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 temos todo o gosto em fazê-lo. Mas em termos, entre aspas, formais, quem tem a atribuição da parte da acessibilidade digital é a Agência para a Modernização Administrativa. Parece que a questão ficou resolvida. Há aqui outra questão, como podemos contactá-lo no futuro para tirar dúvidas? Há algumas dúvidas que podem possam contactar ter. o INR, vão o INR? sim, escrevem um e-mail para o e-mail do INR, vão ao site do INR, têm o contacto geral e podem contactar o INR. Temos aqui uma pergunta de Lisbeth Simões. As empresas que não estão a cumprir no seu site com as garantias, pelo menos mínimas, de acessibilidade, o que lhe aconselha? O que lhes acontece? Acontece, desculpe.
O que lhes acontece? O que aconselho e o que acontece são coisas diferentes. Eu aconselho que tratem da acessibilidade e que se tornem acessíveis. O que é que lhes acontece? Às empresas, eu acho que neste momento, neste momento temos, isto é tudo um caminho, esta questão da acessibilidade web. E neste momento o foco está nas entidades públicas. Eu não sou jurista, não sei de cor o decreto-lei, mas relativamente às empresas, não vos tenho agora aqui a resposta de imediato, mas aquilo que posso pedir é que coloquem essa pergunta por escrito, porque mesmo eu não sabendo, nós temos no INR um gabinete jurídico que poderá dar essa resposta de forma mais completa do que eu. Peço mesmo que remeta essa questão por escrito para o INR, por favor. Está aqui mais uma questão também do Rosário Candeias. É possível o INR dar formação aos organismos para estas questões de acessibilidade? É, tal como estamos aqui hoje. Portanto, neste momento, como sabem, estas questões do Covid fizeram com que nós tivéssemos que repensar todo o nosso sistema de formação, mas o INR tem um plano de formação que contempla várias áreas e estas questões da acessibilidade web, da comunicação acessível no seu todo, peço desculpa, estão de facto contempladas no nosso plano de formação. Ainda estamos um bocadinho a perceber como é que vamos fazer este ano, mas nós já temos dado estas formações para diversas entidades, às vezes pedem-nos pequenos workshops, outras vezes formações mais alargadas, mas efetivamente o INR dá formação às entidades sobre estas questões, sim. Sim. Do Igor Roçado, obrigado pela apresentação. Gostaria de saber se é possível disponibilizar contacto para posteriores projetos. É escrever para o INR. Mas outra questão aqui também, de Teresa Nogueiro. O site Access Monitor é um meio ótimo para perceber a acessibilidade das páginas web. E ela pergunta certo? É. O Access Monitor é um verificador de acessibilidade. Se pesquisarem no Google Access Monitor, ele foi feito pela equipa que era da FCT e que agora transferiu-se para a Agência para a Modernização Administrativa. E o que é que acontece? As entidades chegam lá, têm um campo de edição, onde colam o link do seu site e ele gera um relatório automático em que já mostra uma pontuação de 0 a 10, portanto vocês metem lá o vosso site, se der 3 ou 4 já sabem que não está grande coisa, mas se der 8 ou 9 é porque está bom, não é? Embora haja sempre coisas para melhorar. Para além disso, depois aparece um relatório com os pontos a melhorar, ou seja, onde é que estão as maiores falhas. Para quem é leigo em informática, consegue mais ou menos perceber, é perceptível, mas sobretudo para quem é informática e está a trabalhar nos sites, apresenta uma informação que é muito válida e que ajuda muito a melhorar na programação dos sites e dos conteúdos a publicar. É realmente uma ótima ferramenta, o Access Monitor. Temos aqui muitas questões já, mas continuando aqui pela lista que me está a ser dada. Aqui, existe algum guia de como disponibilizar a informação de forma acessível? Não, está nos nossos planos. Está nos nossos planos do INR, mas ainda não existe, não. Existem coisas parcelares, ou seja, existem publicações, por exemplo, existe um guia feito pela Direção-Geral do Património Cultural sobre comunicação acessível, mas em museus, existem várias publicações sobre leitura fácil, existem várias publicações, por exemplo, sobre língua gestual, etc, etc. Agora, um guia que faça estas questões da acessibilidade à comunicação de forma transversal e passando por todas as áreas e por todas as áreas da deficiência, eu desconheço. Nacional, eu desconheço. Tirando esse que eu estou a dizer da Direção-Geral do Património Cultural, mas é muito orientado para as questões dos museus, não para as entidades públicas e etc. Aqui outra questão também de Dina Pereira, que dá os parabéns pela apresentação. A questão que coloca, o tema de reflexão, é que nas autarquias o processo de adaptação à comunicação acessível passa pela sensibilização e formação do próprio executivo, dirigentes e trabalhadores. Quem dá formação às autarquias?
Nós se calhar... damos. Nós no INR, quando abrimos a nossa formação, é para todas as pessoas, mas privilegiamos também, em termos de divulgação, as autarquias. Aliás, as autarquias e as juntas de freguesia, nas nossas ações de formação de forma generalizada, costumam sempre ser muito participantes. Agora, também é necessário, o problema é que também não somos muitos e não conseguimos chegar como gostaríamos a todo o lado, não é? Mas o INR dá formação às autarquias, ou a membros das autarquias, sim, temos tido. Não sei se tem vindo aqui mais questões também. Está aqui uma informação, já agora passo para toda a gente, da Anabela, que dá os parabéns pela apresentação e agradece também esta oportunidade e informa que está a decorrer na plataforma Now um curso do IPL sobre acessibilidade web e esta também é passada. Já agora partilho também. Não sei se há mais alguma questão. Estou aqui. Ana Mafalda Costa, na minha opinião, nos hospitais existe falta de acessibilidade neste contexto. A doutora Patrícia pode dar alguns exemplos dessa falta para se poder colmatar essas falhas? Peço desculpa, não ouvi o início Sim, na opinião da Ana Mafalda Costa, nos hospitais existe falta de acessibilidade neste contexto. É verdade. E depois ela coloca a questão, a doutora Patrícia pode dar alguns exemplos dessa falta? Os hospitais são um local, por exemplo, para pessoas cegas, muito difícil de garantir a acessibilidade e a autonomia destas pessoas. Não estamos aqui para falar sobre mim, mas eu não me posso desvincular do facto de eu própria ser pessoa com deficiência. Bem, em primeiro lugar temos a questão das pessoas surdas, existem hospitais que já compreenderam que devem garantir interpretação em LGP, mas esta necessidade ainda não é uma necessidade que está presente no cotidiano dos hospitais e dos profissionais de saúde. Depois, relativamente às pessoas cegas, não há nos hospitais qualquer documentação, por exemplo, em formato acessível, portanto, nós vamos à consulta e todos os impressos que seja preciso preencher, todos os documentos que o médico nos dá, etc, é tudo impresso em papel, portanto, nós não temos qualquer forma de aceder e estamos sempre dependentes de terceiros ou de usar alguma tecnologia posteriormente que nos venha a permitir isso. Outro problema tem a ver com a sinalética, não é? Porque nos hospitais nós não existe, e era útil, por exemplo, posso-vos dizer, eu acho que era útil nós termos, por exemplo, um mapa que nos indicasse qual é a organização do hospital, porque os hospitais são sítios tão amplos e tão grandes que é basicamente impossível uma pessoa cega conseguir se movimentar lá dentro sozinha porque não tem informação sobre a organização do espaço, nem tem informação de onde é que se deve dirigir, nem tudo aquilo que vocês leem em letreiros, não é? Porque está escritas indicações nas paredes em todo o lado, nós não temos indicação nenhuma sobre isso, portanto, efetivamente, os hospitais são um local, mas também devido à sua complexidade em termos de organização e à sua dimensão, também acredito que seja difícil, mas efetivamente na área hospitalar há muito trabalho a fazer. Estão-nos a chegar muitas mensagens para dar os parabéns a si e também ao Luís que está a fazer de intérprete da língua gestual portuguesa. Desculpem se eu digo se há algum erro, retifiquem-me, por favor. E vou privilegiar um bocadinho as questões que estão a ser colocadas. Na área da saúde, o que está a ser feito relativamente à comunicação acessível. A área da saúde está aqui a ser apontada, estamos aqui com algumas questões relativamente a esta área, por exemplo, as receitas eletrónicas não são acessíveis também ainda dentro do Aquilo que nos mandam por SMS, sim, tem sido realmente o facto de haver estas questões de haver agora as receitas que são enviadas por SMS, por e-mail, etc. Sim, mesmo aquelas questões agora quando nós marcamos consulta em determinados centros de saúde ou determinados
em determinadas respostas da saúde já enviam toda a documentação e todas as informações por e-mail, até aí tudo bem, mas não se esqueçam que ainda há muita coisa em papel. A desmaterialização do papel, e não é só na saúde, é em diversas áreas, ainda não é uma realidade. Quando a desmaterialização do papel for uma realidade e essa desmaterialização se fizer em formato digital acessível, isso sim vai ser o paraíso para as pessoas cegas. Temos aqui também na área da educação, diz o Pedro Nogueira, na educação as páginas dos agrupamentos de escolas não agrupadas, não se preocupam minimamente com tudo o que ouvimos. Faz um comentário de ser lamentável. É verdade. Podendo existir honrosas exceções. Portanto, é este caminho que tem que ser feito ainda sobre estas matérias. Temos aqui também uma mensagem da minha co-moderadora, a Fátima Alves, que encarrega-lhe o Conselho Diretivo de partilhar com todos que esta apresentação vai estar disponível no site do INR, no espaço das notícias e posteriormente no menu formação. Também vai estar disponível na página do YouTube do INA. Aliás, todas as sessões destes webinars. Ainda temos algum tempo para mais questões que queiram ser colocadas. Está aqui uma observação na nossa página da Mónica, na nossa página, que é uma instituição do Ministério do Mar, nem sequer consigo avaliar a acessibilidade web, porque no site dá erro. No site do Access Monitor, isso pode ter a ver com estarem a trabalhar no site. Nós não tem a ver com isso de estar má demais. Às vezes eles estão a fazer a manutenção do site, não é? Ou estão a mexer nos conteúdos, não é? A própria equipa pode estar a fazer a manutenção do site. Não tem a ver. Se estiver mal demais, o que ele pode fazer é dar-lhe uma pontuação muito baixa, não vai dar erro nem pensar. Não sei se haverá alguma questão que tenha-me passado. Diz aqui o Nelson Alexandre Simões, no que aos livros em formato audiolivro ou braille diz respeito, qual a percentagem que temos, e depois bem entre aspas, traduzidos no nosso mercado? Consegue ter noção desses valores no INR? Não temos essa noção, até porque neste momento gostava de vos falar de um projeto muito interessante, mas não tenho a noção de qual é a percentagem. Mas para vocês terem uma ideia, existe neste momento um projeto coordenado pela Biblioteca Nacional que se chama Renofa, que é um protocolo do qual o INR também faz parte e que o que é que acontece? Pôr ter um livro impresso em braille ou não é, imprimir um livro em braille não é apenas chegar lá, pôr o fecheiro e imprimir. Portanto, obedece a todo um conjunto de tratamento e de formatações que levam algum tempo e são precisos recursos com alguma especialização, até porque depois é preciso rever, a ver se o braille ficou bem, etc, etc. A mesma coisa com gravar os audiolivros, não é? Não é qualquer pessoa que consegue, há uma forma de ler, não é? Para ser compreensível, para não causar enfado às pessoas, etc, etc. Então o que é que resolveram fazer? Resolveram juntar todos os serviços das bibliotecas que trabalham esta questão dos livros em formatos alternativos e fazer um repositório onde estas entidades carregam o acervo que têm destes livros e indicam em que formatos é que estão. Isto faz com que o quê? Faz com que a pessoa que não vê, fazendo login nessa plataforma, consiga pesquisar e ter a noção se um determinado livro que ela quer ler existe, em que formatos e onde. E faz também com que não se duplique trabalho, porque assim, desta maneira, não temos dois serviços a produzir o mesmo livro. Assim, em vez de estarem dois a produzir o mesmo livro, está cada um a produzir um livro, assim, em vez de um livro temos dois. Portanto, existe este trabalho. Outra questão, que isso sim também está na ordem do dia e podemos trabalhar, tem a ver com o Tratado de Marrakech, que Portugal também assinou e que tem a ver com a disponibilização também dos livros em formatos digitais, ou seja, não se compreende porque é que as editoras hoje em dia, quando fazem os livros e não os disponibilizam todos em e-book, não é? Se vocês forem, por exemplo, a uma loja online de livros, os livros que há disponibilizados em e-book
que fazem com que nós possamos ler, não é? Porque se estão em formato digital e à partida são formato digital acessível, não estejam todos eles, todos os que são editados agora, pelo menos, disponibilizados em formato digital. Portanto, esta questão, sim, é uma questão que é preciso ser trabalhada, que há entidades que estão a tentar trabalhá-la, porque o Tratado de Marrakech foi assinado para Portugal, já foi publicada a lei, mas agora é preciso implementar. Mas não sabemos a percentagem, mas é uma percentagem reduzida. Eu não sei se conseguem ver aqui também algumas, há aqui umas questões que estão a ser colocadas sobre um site que tem classificação de 4,4, está muito mal, é a pergunta. Pouco, a classificação, pronto, e a questão aqui que estava a ser colocada era se a classificação ia no máximo a 5 ou a 10. Não, são 10. Pelos vistos já houve uma resposta nesse sentido. Ainda temos tempo para mais algumas questões. Há aqui uma questão que está a ser colocada do Paulo Afonso sobre se este é um bom guia. Não se teria que tentar perceber qual era o guia, mas de qualquer maneira vem da European Agency Org. Isto não sei se lhe dirá alguma coisa. Não, nada. Sobre esta, também não. Mais questões. Da Dina Pereira, um edital sobre uma determinada deliberação tem que ser afixado. Como transformar esse documento em comunicação acessível? Tem que ser afixado que fisicamente se for um edital que é feito num site web, publicando o edital, o seu texto no site como texto, é acessível. Agora, se for, por exemplo, se for um edital que é assinado por alguém, era importante que essa assinatura fosse uma assinatura digital para não ter que estar a publicar um edital que é uma digitalização do documento. Portanto, o que é importante é garantir sempre que há o texto simples. Não ter um edital, por exemplo, numa digitalização ou num formato qualquer, ou uma imagem, sei lá, às vezes para se dar um aspecto gráfico melhor também se grava, por exemplo, as coisas em imagem e coloca-se. Não, agora, colocar em texto, fazer uma publicação em texto, quase de certeza que garante que é acessível, a não ser que a própria estrutura do site em si seja totalmente inacessível. Se for um edital que quer publicar, a fixar em papel, não sei se isto hoje ainda se usa, mas pode ser que sim, pode, por exemplo, pedir a alguma entidade que faça impressões em braille, que imprima esse edital em braille e pode afixar ao lado, não é? Temos aqui mais uma questão do Carlos Lineu Miranda, que agradece. Obrigada, doutora Patrícia. Agora, como entraram mais perguntas, esta pergunta saltou para cima. Pronto, obrigada, doutora Patrícia, foi excelente esta comunicação. Fiquei com mais conhecimentos sobre a comunicação acessível. Estou de acordo com o planeamento antecipado da informação, inclusive com a sua desmaterialização. Como é que podemos acelerar a adoção destas boas práticas? Peço desculpa, não ouvi a última parte por causa do leitor de ecrã. Sim, está de acordo com o planeamento antecipado da informação, inclusive com a sua desmaterialização. Como é que podemos acelerar a adoção destas boas práticas? Eu acho que o que há muito a fazer ainda é a sensibilização. As pessoas ainda estão muito centradas nas questões dos documentos e etc., do ponto de vista estético. E muitas vezes não percebem que para conseguirmos garantir a acessibilidade, se calhar não podemos estar a fazer como era costume fazer, que era pôr tudo em caixinhas de texto e em balõezinhos e etc. Se calhar temos que pensar e perceber que se calhar não podemos ter balõezinhos, nem textos dentro de bolas ou de círculos e gráficos com setas e etc, mas conseguimos transmitir o mesmo conteúdo de outra forma. O problema é que ainda há muita falta de conhecimento e de sensibilização para este aspecto. E há outra coisa
que vão-me desculpar aquilo que eu vou dizer, mas eu vou ter mesmo que dizer. As pessoas pensam sempre, isto não é importante que ninguém que não vê, ou ninguém que não ouve, ou ninguém que não sei o que cá vem ver isto. Não é verdade. Nós não conhecemos o perfil de vida, a história de vida e os interesses das pessoas com deficiência. Portanto, não podemos... É como um senhor de um restaurante que pense que não precisa de pôr uma rampa porque ninguém em cadeira de rodas vai lá. Se calhar vai, não é? E estar-se a pensar que não se precisa de garantir a acessibilidade à informação a pessoas cegas num determinado espaço porque elas vão sempre acompanhadas de alguém. Não é verdade que as pessoas com deficiência andam sempre acompanhadas de alguém e que têm sempre pessoas para lhes ler as coisas. Não é verdade, nem é desejável, não é? As pessoas com deficiência, todas elas, têm direito a ter uma vida autónoma e a poder usufruir exatamente das mesmas coisas autonomamente como qualquer outra pessoa. Portanto, há muita necessidade ainda de se perceber esta questão de ver a pessoa com deficiência como um cidadão igual a todos os outros. Cada vez mais usa-se esse discurso, mas mais do que se ter esse discurso, é importante que esse discurso esteja interiorizado e esteja vertido nas práticas das pessoas e das organizações, que é aquilo que muitas vezes não acontece. E, portanto, a sensibilização eu acho que é muito importante. Ainda, infelizmente, já não devíamos estar neste panorama da sensibilização, mas sim. Vou pôr aqui mais uma questão do Marco Matos. A AMA fiscaliza as entidades públicas, o porquê de ainda tantas falhas nestes serviços? Estas entidades estão sensíveis? Não, sensíveis estão cada vez mais, não é? Há todo um trabalho a fazer. Há todo um caminho aqui Há quase todo um caminho ainda a fazer, sim. Não sei se há mais questões, já estamos quase a chegar ao tempo da sessão. Não sei se há mais questões. Daqui do Nelson Alexandre Simões, todos os tipos de letra presente, por exemplo, no Word são de leitura acessível ou há alguns que não o são? A Patrícia ficou sem... Patrícia, peço desculpa que está sem som. Vou tentar colocar... Não sei se consigo. Já está? Já ouvimos, sim. Obrigada, peço desculpa. Estava a dizer que as letras do Word não são todas acessíveis. Há imensas letras do Word que têm imensas voltinhas e imensos desenhos que não são realmente muito fáceis de ler para quem tem baixa visão. Por isso é que eu sugeri na apresentação, a utilização de letras como o Arial e o Verdana, que são letras realmente, que são letras mais fáceis para quem tem questões ao nível da visão. Não sei se há mais questões. Estão aqui a falar sobre... Até que ponto, de Teresa Nogueiro, até que ponto considera que seria importante que os projetos das instituições de ensino, qualquer nível, integrassem esta problemática? Temos os alunos Erasmus, faz aqui esta questão. É muito importante e, sobretudo, outra coisa que é muito importante é levar cada vez mais estas questões estas questões da acessibilidade, da inclusão das pessoas com deficiência no seu todo às escolas. Nós na INR temos feito um trabalho de fazer algumas sessões de sensibilização em escolas e também temos dado formação a instituições do ensino superior, porque é importante, muito importante levar estas questões da inclusão às escolas e também é muito importante que os próprios docentes, por exemplo, nas escolas vão buscar, entre aspas, as temáticas da deficiência e da inclusão das pessoas com deficiência para incluir em áreas como, sei lá, aquelas áreas de cidadania, etc. Era muito importante que fossem... Que as crianças desde muito cedo tivessem contacto com estas temáticas, sim. E a fazer com que se tornassem adultos com maior conhecimento nesta área. Isto leva-me aqui, quase que nem de propósito, temos aqui um tema, estou a tentar recuperar, não vamos ter tempo de passar por todas as perguntas que entretanto surgiram.
Mas estava aqui uma que até vinha buscar essa temática. As pessoas da terceira idade, portadoras de deficiência, não têm um problema acrescido que é não estarem familiarizados com a informática. Pronto, esta é uma questão que está aqui colocada. Ou É seja, verdade. Eu só queria das dizer uma coisa. dificuldades. Não dizemos hoje em dia pessoas portadoras de deficiência. Dizemos pessoas com deficiência. Esse termo, portadores, era um termo que era utilizado no tempo em que foi criada a Constituição da República. E parece que, se vocês pensarem, parece que a pessoa com deficiência porta algum vírus mau consigo. Não estou a falar do Covid, mas falando no portador, dá um ar de peso, não é? Parece que a pessoa carrega um fardo consigo. Hoje em dia a perspectiva social e política não é essa. São pessoas com deficiência, ou seja, eu tenho uma deficiência como tenho quilos a mais, como tenho cabelo escuro, como tenho um cão, como tenho uma casa. É mais uma característica minha, uma característica que me provoca alguns constrangimentos porque a sociedade não está totalmente adaptada às minhas características e às minhas necessidades, mas é uma característica apenas. Vamos então terminar, se me permite, Patrícia, com esta questão, que se calhar é um bocadinho mais pessoal. Diz assim, da Inês Vieira: o site do INR tem 8.1 de acessibilidade no Access Monitor. Que sites gosta de visitar por sentir que são acessíveis? Em geral, que bons exemplos de sites pode dar? O site do INR tem 8.1, mas do ponto de vista da acessibilidade é bastante acessível. Um site totalmente acessível não é um site acessível não quer dizer que tenha 10, não é? Um site com 9 é um site acessível, claro que os sites estão sempre a mudar, não é? Nós mudámos o site do INR há muito pouco tempo, portanto o site do INR quase que ainda não está totalmente em construção, mas ainda está a sofrer alguns melhoramentos. Há conteúdo do site anterior que ainda não foi migrado para o site do INR, mas há muitos sites, os sites que eu gosto de visitar, eu uso muito os meios digitais, não é? Portanto, basicamente e felizmente, cada vez menos nós encontramos sites muito inacessíveis. Cada vez menos, e isso embora depois dentro dos sites há uma coisa ou outra que nós gostávamos que era necessário melhorar. Por exemplo, tenho um site muito acessível, mas depois há um determinado conteúdo que eu quero consultar e que depois está numa imagem. Ok, o site é acessível, mas o conteúdo não é? Mas não, cada vez há menos dificuldades, embora ainda haja alguma. Uma vez que já passamos das 16 horas e não vamos ter tempo para passar por todas as perguntas, mas penso que passámos pela grande generalidade das questões que foram aqui colocadas. Agradecer a todos a participação, a atenção com que tivemos a ouvir a Patrícia Santos e a excelente apresentação e que nos prendeu muita atenção e que despertou obviamente o interesse redobrado por estas temáticas que são necessárias desenvolvermos na nossa administração pública. Agradecer a todos a participação e esperar que nos encontremos se calhar amanhã no outro webinar que temos preparados e vemos por aí, seja agora nestas condições já via destas plataformas ou depois presencial, alguns aqui na administração pública. A todos uma boa tarde, nós temos aí disponível depois para vocês, para toda a gente fazer a identificação da avaliação deste webinar e agradecer a todos a vossa presença, em especial ao Luís também, que nos acompanhou nesta sessão e muito em especial à Patrícia Santos e à doutora Fátima Alves também. Obrigada. Obrigada. A todos um bom resto de ano. Bom resto de dia também para todos. Um resto, bom dia, obrigada. E ao Walter Gouveia, que também nos ajudou tanto. Obrigada, Walter. Não esquecer a ajuda preciosa que foi. Nada, nós estamos por cá. Nós estamos por cá. Pronto, nós temos ainda aqui uma pool a decorrer sobre o webinar. Agradecemos que as pessoas
as pessoas respondessem, caso queiram ou não. Quanto ao nível dos certificados, relembro que deverão contactar o INA através de e-mail, caso queiram, e houve aí algumas perguntas, como por exemplo a nível da documentação, que podem enviar o e-mail. No chat estava lá o e-mail do INR. Exatamente. Ou para o INA, se quiserem, para onde for mais